Olá pessoal, a paz de Cristo, o amor de Maria, como é que vocês estão? Tá tudo bem com você, com a sua família, com a sua saúde? Como é que está as suas finanças? Porque é um conjunto, né? A gente não pode estar bem se a saúde não está, né? Se tem algo na nossa vida que está incomodando, no quesito saúde, a gente não pode estar bem se os filhos não estiverem bem, né? Se os pais não estiverem bem. Então, assim, nós somos um conjunto, né? Uma coisa interligada com a outra. E as finanças, então, quando ela não vai bem, então, assim, parece que tudo na nossa vida desanda, né? Você começa a ser humilhado, você fica cabisbaixo, preocupado, a vida perde o sentido. Muitas vezes a pessoa fica sem vontade de viver. Não é à toa que a Bíblia fala, né, que dívida não é coisa de cristão. A gente já viu casos, né, de pessoas que ficaram tão endividadas e infelizmente ouviram a voz da mente, né, que geralmente tenta nos sabotar, e essas pessoas acreditaram que não tinha mais jeito para a situação delas e atentaram contra a própria vida. Mas eu estou aqui para te dizer que existe solução, sim, que todo problema ele tem solução. A vida, durante nossa passagem, né, pela terra, aqui na vida, nós sempre temos problema, sempre tivemos, e acredito que sempre iremos ter. Mas o problema, ele traz uma solução. Agora, talvez você esteja numa situação que você não esteja enxergando a solução, né? Você esteja tão focada no problema que quando a gente coloca o foco numa coisa, aquilo aumenta, né? E a vida dá mais do mesmo, né? Se a gente foca, em vez de focar na solução do problema, a gente foca nele, ele fica grande, fica gigante, fica maior do que a gente, nos sufoca. É por isso que eu digo sempre que a gente deve pensar positivo e pensar sempre na solução, jamais pensar no problema, porque a nossa vida, ela é como se fosse uma moeda, né? Uma moeda, ela tem dois lados, né? Então, digamos que a gente tem uma atitude mental positiva dentro de nós e do outro lado temos a atitude mental negativa. Então, nós escolhemos qual pensamento usar, tá certo? Então, é muito bom quando a gente usa a atitude mental positiva, porque ela vai atrair coisas positivas para nós. Mas se a gente virar o lado da moeda, né, usar a atitude mental negativa, então isso vai atrair mais coisa negativa para nós. É como a história que o povo diz, né, que temos dois lobos, né, um do bem, um do mal, qual que a gente deve alimentar, né? É mais ou menos por aí. Então todos nós temos, né, o eu superior, né? Alguns autores dizem assim, autores de livros, né, estudiosos, dizem que nós temos o eu superior, que é Deus que fala dentro de nós, e também temos a voz do eu inferior, que é nosso adversário espiritual. Então, assim, a gente que escolhe qual a voz que a gente deve escutar. Então, é por isso que a gente deve ter cuidado com o que a gente pensa, com as nossas escolhas, e cuidado também com o que a gente fala, né? Porque a lei da atração tá aí para atrair mais, né? Mais daquilo mesmo pra gente. No vídeo anterior, eu venho sempre falando, né? Eu acho que em outros vídeos eu já falei que a gente deve ser grato, né? Porque quando a gente encontra motivo para ser grato, fica tão automático isso que chega uma hora que a gente agradece por tudo e não tem mais nenhum motivo para a gente reclamar, porque a gente entende que tudo tem um propósito. Não é Deus querendo castigar a gente, não é Deus que é um pai ruim, não é Deus que não se importa, né, com as necessidades dos seus filhos. É que tudo tem um propósito, né? Ele permite você passar por algumas situações porque ele quer te colocar em outro nível. Então, é muito bom aprender a ser grato. Aí no começo eu disse a você que é muito bom você usar o caderno da gratidão
Eu já usei esse caderno, você fazer um caderno, né, para agradecer todo dia por 10 coisas pelas quais você é grato. E depois isso fica tão automático que você não precisa mais do caderno, que você já não vê mais motivo para reclamar de nada. Tudo você agradece, né? Porque você vê Deus por trás ali de tudo, guiando seus passos, lhe abençoando, lhe ajudando. Se fizer calor, Deus vai lhe ajudar. Se fizer frio, Deus vai lhe ajudar. O que acontecer, Deus vai estar com você. É muito bom quando a gente amanhece o dia agradecendo, porque a forma como a gente começa o dia diz muito sobre como ele vai terminar, né? Então, se a gente começa o dia sendo grato, a gente vai terminar o dia tendo muito mais coisa para agradecer. Porque se você pensar direitinho, para poder o pão chegar na sua mesa, alguém teve que plantar o trigo. Aí você pode dizer, eu não tenho nada, mas assim, e essa roupa que você está vestido, né? Então, assim, foi preciso ter algodão, né? Ou alguma ovelha produzir lã para poder você estar vestido com essa roupa, né? A cor da roupa foi preciso extrair a tinta de alguma madeira. Se tem um presunto na sua mesa, um animal teve que dar vida, né? Para alimentar você. Então, assim, nós temos tanto motivo para agradecer a Deus, que se a gente for entrar nesse assunto de agradecimento, eu passo um dia aqui, talvez não consiga dizer tudo que nós temos, né, de bom para agradecer, né? Só o fato de você estar respirando sem aparelho, você tem motivo demais para agradecer. O fato de você estar vivo, porque tem muitas pessoas que foi dormir e não acordou hoje. Então, nós temos muito motivo para agradecer. Então, seja sempre grato, porque quanto mais você agradece, mais a vida vai te dar mais motivo para você agradecer. Então, falando em gratidão, eu estou lendo agora esse livro aqui, que é Atitude Mental Positiva. E esse livro fala muitas coisas boas, né? Muitas coisas interessantes, né? Sobre a gente ter uma atitude mental positiva. E ele conta aqui a história de um homem que ele ficou muito doente, né? Esse homem, ele não guardou dinheiro, né? Durante o tempo que ele era jovem, trabalhava, ele cuidava ele tinha uma fazenda, mas ele não guardou dinheiro. Então chegou um período que ele simplesmente adoeceu e ele ficou tipo inválido, acamado, e nada mais no corpo dele funcionava, né, a não ser a mente dele. Então a família, né, todo mundo muito triste, ele também. Foi quando ele começou a agradecer, né, pelo que ele tinha. E aí ele teve uma ideia. Ele lembrou que ele tinha uma mente. Ele não era um corpo que tinha uma mente. Ele era uma mente que tinha um corpo, né? Ele descobriu esse talismã que estava dentro dele e ele resolveu usar a mente com a atitude positiva. Então, um certo dia ele reuniu a família dele e disse à família dele, olha, vocês vão ser meus braços, vocês vão ser minhas pernas a partir de agora, porque o meu corpo não está funcionando, mas a minha mente está. Eu quero que vocês comecem a plantar cada pedacinho de terra da nossa fazenda, plante tudo de milho, não deixe sobrar nenhum pedaço sequer, e a gente vai criar porco. E esses porcos, quando tiver na idade de abate, a gente vai abater o porco e vai produzir salsicha. E a gente vai começar a empacotar a salsicha e a gente vai vender na região. E a gente vai vender por aqui, a gente vai colocar um nome no pacote da salsicha e a gente vai começar a comercializar a salsicha. E assim foi feito. E eles começaram, né, o plantio do milho para alimentar os porcos, começaram a criação de porco
e começaram a venda de salsicha. Então, o resultado foi que anos depois, né, lá na frente, esse homem veio a ficar milionário e ele viu que ele era uma pessoa útil, né, que ele não era uma pessoa inútil. Então, por que tudo isso aconteceu? Por causa da atitude mental positiva que ele teve, né? Ele não tinha mais o corpo para usar, mas aí ele usava a mente dele. E ele abençoou a própria vida dele e abençoou também a vida da família dele. Então hoje, porque às vezes a gente fica só ouvindo, né, os vídeos e não pratica, né? É tão fácil resolver os problemas que a gente pensa que a gente nem acredita, né? Que a gente põe tanto o foco no problema que não acredita mais na solução. Mas hoje eu vim aqui para te dizer que você deve dar uma atenção, né? A solução do seu problema. Se até agora, esse exato momento, você pensou apenas no problema, que você tire um minuto desse dia chamado hoje e pense na solução. Você comece a visualizar seu problema resolvido. Comece a ver como seria bom esse problema que você tem aí solucionado. Você sinta como ia ser diferente. Você comece a ver pessoas, você contando as pessoas que você resolveu aquela situação. Você comece a ser grato, né? A agradecer a Deus porque você já resolveu, tá? Você, na sua mente, você diga a Deus que você agradece porque já está tudo resolvido. Se for seu cartão de crédito que ainda não pôde pagar a fatura, você comece a dizer a Deus que você agradece porque você já pagou. E você comece a pensar positivo. Então, aí você vai ver muitas portas no mundo espiritual vai se abrir para você, muitas portas nesse mundo físico vai se abrir para você. Pessoas vão começar a se relacionar contigo, solução que você não tinha visto antes, você vai começar a perceber. Por quê? Porque você saiu daquele mundo de achar que era impossível, né? Você saiu do mundo da reclamação, você saiu daquele espaço de acreditar que não ia conseguir. Então, quando a gente resolve acreditar na gente mesmo, acreditar principalmente em Deus, acreditar nesse poder que tem dentro da gente, tudo muda. Eu quero que você acredite que esse problema seu que você está vivendo aí, por maior que ele pareça ser, ele tem solução. Ele já veio para você com a solução. Quem sabe hoje você vai silenciar, fechar seus olhos e você vai começar a ser grato a Deus, né? Pelas pequenas coisas. Em vez de você se juntar com mais alguém para falar da vida de outra pessoa, né? Que a gente faz isso no dia a dia achando que isso não é nada demais, mas isso leva a gente para uma situação de negatividade muito grande, sabe? Não é bom você estar falando mal do outro, falando mal do político, falando mal do presidente, do ex-presidente. É muito melhor você investir essa energia que tem aí dentro de você para cuidar da sua própria vida. Então, se a partir de hoje você começar a falar bem de outras pessoas, né? Ver pontos positivos ao invés de olhar os pontos negativos, né? Você vê pontos positivos naquela pessoa, por mais que aquela pessoa seja uma pessoa trabalhosa, mas que você consiga enxergar algo de positivo que tem nela, porque tem. Até aquela pior pessoa do mundo, mais perverso de todos, que já fez todas as atrocidades que a gente consiga imaginar, tem algo bom dentro dele. Agora, talvez ele não está usando o lado bom, né? Está apenas usando o lado ruim. Mas assim, todos nós temos algo de bom. Também como temos algo de ruim, né? Depende do que a gente vai escolher para usar. Então, você comece a ver o mundo de uma forma diferente. Comece a ser grato pelas coisas, né? Pela sua própria vida, pela sua saúde, mesmo que você não tenha uma saúde plena nesse momento, mas que você agradeça pelo que está funcionando. Se você está ouvindo, você agradeça. Se você pode falar,
agradeça. Tem pessoas no hospital que não estão podendo falar, né? Se você está enxergando, você agradeça. Você comece a agradecer pelas pequenas coisas. E Deus vai te mostrando solução e você vai vendo que você vai encontrar resposta para todas as suas perguntas. Que você vai se admirar e vai dizer, meu Deus, como eu não percebi isso aqui antes, né? Como eu não resolvi isso aqui, que era tão fácil dessa maneira aqui. Então eu vim aqui para te pedir que você mude a sua atitude, né? E que você tenha essa atitude mental positiva, que você use ela hoje a seu favor e que você encontre solução para o seu problema. Pode esse problema ser na vida sentimental, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, seja onde for esse problema, que hoje você encontra a solução, porque ela já está aí dentro de você. Então, eu agradeço a sua atenção, viu? Eu agradeço a sua companhia, eu agradeço os likes, os comentários, eu agradeço os compartilhamentos, eu agradeço a todos os inscritos, que você encontre hoje solução para seu problema. E me confirme aí que você entendeu essa mensagem. Escreva nos comentários, a solução está dentro de mim, tá certo? E creia, né? Parece que quando você escrever, fica parecendo que você está escrevendo no vazio, parece até que você está mentindo para você mesmo, mas depois você vai ver que aquilo ali foi tipo assim, você confirmando para o universo, você dizendo para você mesma e para Deus que a solução está dentro de você e que você vai encontrar, tá bom? Então eu te desejo sucesso. Coloca aí nos comentários. A solução está dentro de mim.